segui-lo. Uma outra palavra aqui que traz um complemento a respeito dessa fazer o necessário, né? Fazer tudo para conservar, é uma palavra que está lá escrito em Romanos capítulo 14. A palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 16: Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por isso, procuremos sempre, a palavra está dizendo sempre, sempre, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Então, a palavra do Senhor aqui em Efésios, resumidamente, está nos ensinando que do versículo 1 até o versículo 15, né, que a gente viu, completando com o 16, é a igreja e o corpo de Cristo. E essa palavra ela está nos detalhando sobre como nós, como corpo, devemos nos comportar, quem Cristo fez de nós, quem Cristo fez de cada um de nós e o que Cristo nos deu e como nós devemos fazer isso, colocar em prática isso. E a palavra ainda diz o porquê Cristo nos deu esses dons, porquê Cristo nos fez de cada um de nós, seja um apóstolo, seja um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor. A palavra está dizendo aqui, o versículo 12 diz: Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Jesus teve um propósito. A intenção dele, o plano dele, foi de fazer isso, de dar esses dons a cada uma das pessoas, para que o corpo dele, como diz aqui, o povo de Deus fosse preparado para o serviço cristão. O povo estivesse bem preparado, o povo soubesse da vontade de Deus, o povo conhecesse o interesse de Deus sobre o seu serviço, sobre a sua vontade, sobre a prática do seu querer. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E aí o resultado diz: desse modo todos nós chegaremos a ser um. Olha a unidade aqui de novo. Desse modo, a palavra diz, nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então esse é o motivo pelo qual Jesus ele designou algumas pessoas, como a palavra está aqui nos dizendo. E Jesus fez isso para que o povo de Deus ele fosse preparado para o serviço cristão, para a obra de Deus, a fim de construir o corpo, ou seja, a fim de que... Isso é maravilhoso. Imagine quando Deus criou Adão e Deus fazendo cada parte do corpo. Cada detalhe do corpo, Deus fazendo, Deus criando, Deus ligando, Deus encaixando. Assim também é o corpo dele preparado para o serviço cristão. A palavra que está dizendo a fim de construir o corpo de Cristo. Então é a fim de pegar os membros do corpo de Cristo, aqueles que estão lá fora, trazer aquelas pessoas e ligá-las a Jesus, ligá-las ao corpo, construir o corpo de Jesus, que somos nós, a igreja. E a palavra está dizendo, desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé. Ou seja, pelo preparo do povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Jesus. O corpo de Jesus em construção, o corpo de Jesus no processo, o corpo de Jesus na conclusão. A palavra está dizendo,
Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ou seja, Jesus, ele tem no seu coração esse interesse. Todos os dias, a todo momento, o Senhor, ele detesta a divisão. O Senhor, ele não gosta da separação. Por isso, nós como igreja, nós como os membros do seu corpo, precisamos entender a responsabilidade que nós temos pelas palavras que nós falamos e as atitudes que nós temos com os nossos irmãos. Precisamos entender que uma palavra que eu possa falar, que talvez não seja a minha intenção, mas transpareça algo que ofenda o meu irmão, pode matar a fé dele. Uma atitude que eu tenha pode influenciá-lo, ou para o bem ou para o mal. Eu preciso ter esse entendimento claro na minha mente de que, assim como eu também preciso dos meus irmãos, assim como também eu olho para eles, assim como também eu, às vezes, tomo um ou outro como uma referência e eu louvo a Deus pela vida dele, assim também alguns podem estar olhando para mim e eu também tenho que ter esse entendimento. Ele me completa e eu completo ele. Nós precisamos um do outro, então precisamos estar enxertados na mesma videira. O fruto vai ser sempre o mesmo, vidas, sempre vai ser almas, sempre vai ser conhecer mais a Jesus, sempre vai ser mais transformados, sempre vai ser mais e mais ainda impactados por esse amor e por essa graça. Mas nós precisamos ter esse entendimento claro de o que Deus quer que nós façamos com o corpo dele, como membro do corpo dele. A nossa função é exatamente essa que a palavra de Deus ela diz aqui. Que nós, preparados para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Jesus, cada um faça a sua obra, cada um complete um ao outro, cada um permaneça na unidade um do outro, como o versículo final diz aqui, versículo 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então, é através da minha unidade para com a do meu irmão, que também é um membro do corpo de Jesus, que também me completa como eu completo ele. É a minha unidade. Então, não é que Jesus precisa, não é que Jesus necessita, mas é que Jesus, ele trabalha exatamente assim. Imagina se eu fico dividido do meu irmão, se eu ignoro ele, ou se ele se divide e se ignora. Não tem unidade. Como é que Jesus vai trabalhar? Como é que Jesus ele vai deixar bem ajustado esse corpo, esse membro? Como é que Jesus vai deixar ligado aí essas duas partes se elas não estão unidas? É impossível isso. Não tem como. Então eu tenho precisamos ter esse entendimento dessa clareza de Jesus, de termos a responsabilidade de nos mantermos em unidade com o corpo, como corpo, né? Como membro do corpo. E que todos os dias Deus ele possa, na sua misericórdia, nos ajudar a ter uma visão diferente daquela que o nosso lado humano ele tem sobre a igreja. Que o nosso espírito realmente seja tomado pelo Espírito do Senhor, que nossa mente possa ser tomada dos pensamentos de Deus, do entendimento de Deus, para que quando a gente olhar, para que quando a gente estiver em comunhão com a igreja, a gente entenda que Jesus está ali e que Jesus está feliz, que Jesus está alegre em ver os seus filhos, em ver os seus irmãos adorando ao Pai, em ver os seus irmãos, em ver os seus servos, em ver os seus escolhidos vivendo em harmonia, em amor sincero e puro um com o outro. Lembra daquela palavra que Jesus ele disse quando os fariseus, né, falaram lá dos discípulos que estavam fazendo uma coisa que não era permitida na lei deles no sábado, e Jesus ele fala sobre Davi, os seus companheiros, os sumos sacerdotes no templo e tal, e aí ele diz assim: se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam esses inocentes. Em outra palavra, se eu não estou enganado, deve ser em Marcos ou deve ser em Lucas, Jesus diz: vão e procurem saber o que quer dizer esta passagem das Escrituras. Misericórdia quero e não sacrifício.
Na versão atual de hoje diz: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Então, esse é o desejo do coração de Deus, que sejamos bondosos, assim como o Pai, como Jesus sempre disse. Se vocês pedirem, o Pai dará, não se preocupem, pois o Pai tem cuidado de vocês. Que sejamos bondosos uns para com os outros.